Hey, hey, hey! Fala, parceria! Aula hoje mais que especial. Vamos falar de quem? China! Cara, tensões na China. China é sempre um país importante, maior população do mundo, segunda maior economia caminhando para ser a primeira. Escreve aí, 2027. É o maior parceiro econômico do Brasil, mas a gente não vai falar de nada disso. A gente vai falar das tensões que ocorrem dentro da China. Mano, essa aula vai ser massa. Solta a vinheta e vamos que vamos. Antes de começar essa aula, aquele pedido final. Cara, se inscreve no canal, deixa seu curtir e vem comigo no aulão de atualidades que vai acontecer no dia 4 de novembro. Isso mesmo, na semaninha ali, ó, antecedendo a prova da Unicamp. Vou fazer um aulão de atualidades com material em PDF, lista de exercício e tudo que você precisa para bombar nos vestibulares das paulistas. Quer saber mais informações? Cara, vou deixar um link de WhatsApp para você falar diretamente comigo ou me chama lá no Instagram, professor.vareta, que eu te explico tudo. Precinho camarada, 25 conto, tudo isso, 2 horas e pouco de aula, PDF, lista, bônus, e-book, nossa senhora, muita coisa, muita coisa. Depois do nosso querido Merchan, vamos para um dos pontos mais cruciais da geopolítica hoje, falar de China e seus conflitos internos. Cara, nós manjamos muito pouco de China e eu tenho estudado, tenho um livro do Jeromel, não é o Jeromel zagueiro, certo? É o irmão dele é economista, que fala sobre China, que é sensacional e abriu demais minha cabeça sobre China. A gente pensa a China hoje como um país emergente, membro do BRICS e tal. A China pensa que ela está saindo de um século de vergonha. No século XVIII, no começo do XIX, a China tinha 1/3 da economia mundial. A China sempre foi uma potência. A China tem pensamento de longo prazo. Ela é uma potência que teve 100 anos de vergonha. Ela está voltando a ser o que ela sempre foi. Essa é a visão deles, certo? A gente que tem uma visão muito ocidentalizada. E esse crescimento tem os seus pontos de tensão. Primeira coisa que eu queria que você entendesse é que a China é um país com uma homogeneidade étnica muito grande. A etnia Han, ela corresponde a basicamente 90% da população. Então é um país muito homogêneo etnicamente e as etnias que são minoritárias vão sofrer forte preconceito e forte opressão dessa etnia majoritária. Vamos lá. Tentei desenhar um mapa da China aqui, ó. Confesso que não é o meu forte, mas a gente vai falar de Taiwan, Hong Kong, Tibete e esse que é o principal, Xinjiang. Vamos lá, começando por Hong Kong. Eu fiz um vídeo, acho que ano passado, ou no comecinho desse ano, falando sobre Hong Kong. Vou deixar o card dele aqui, onde eu explico muito mais. Mas vamos lembrar que Hong Kong foi uma possessão inglesa até 1997. Lá na Guerra do Ópio, os ingleses dominam essa região e vão controlar até lá, até 97. Nesse período, aconteceu com Hong Kong algo muito importante, uma ocidentalização. Cara, Hong Kong tem uma vida muito parecida com a Inglaterra, Estados Unidos, usa o dólar como moeda. Então esse processo de ocidentalização de Hong Kong acontece nesse período e quando ela é devolvida para a China, em 97, é feito um acordo de 50 anos de autonomia. Por isso que quando você olha nas Olimpíadas, Hong Kong está separado da China. Quando você olha na tabela de DH, Hong Kong está separado da China. Eles são autônomos até 2047. Quando há essa reintegração, mesmo com essa autonomia, surge o termo um país e dois sistemas, porque era uma China com um sistema socialista e com um sistema capitalista de Hong Kong, uma economia de um tigre asiático muito, muito forte. Cara, o que está acontecendo? Hong Kong cada vez mais quer se distanciar da China e surge lá um movimento de independência. Eles não se reconhecem muito como chineses. Cara, você sabia que os chineses e os hongkonguenses, nem sei se assim fala, não falam a mesma língua? Enquanto se fala mandarim na China, se fala cantonês em Hong Kong. Então você tem divergências ali muito grandes. Mesmo assim, a China não abre mão, aquele processo da grande China que eles estão voltando a ser, da incorporação de Hong Kong.
E, ano a ano, há tentativas do governo chinês de controlar Hong Kong. As últimas foram, em 2014, mudar o sistema educacional, que gerou aquele protesto dos guarda-chuvas, que virou símbolo de todo o protesto em Hong Kong. E depois, a Lei de Segurança Nacional, que queria mudar questões na eleição de Hong Kong, e que já é controlada pelo Partido Comunista Chinês, e que pessoas presas em Hong Kong pudessem ser julgadas em Pequim. Hong Kong, poder judiciário é muito mais transparente. Cara, na China o Partido Comunista manda em tudo, não tem transparência, certo? Então um cara que fizesse um protesto pró-democracia em Hong Kong poderia ser preso e ser julgado lá em Pequim e ser colocado à morte, prisão perpétua, sei lá. Então isso gerou também protestos em 2019, foi algo extremamente importante, caiu nas provas. Então você tem essa tensão acontecendo. É um foco de tensão porque economicamente Hong Kong é muito importante, tem portos muito importantes, e a China vai querer, ano a ano, comandar mais Hong Kong, controlar mais Hong Kong, e Hong Kong tentando se separar, e isso vai dar muito pano para manga até 2047. Vamos para o segundo ponto. Cara, o segundo ponto é muito sensível para os chineses. Se você estiver jogando um joguinho de internet e quiser derrubar o chinês que está ganhando de você, você fala para ele TTT. O que é? Taiwan, Tibete e Times... Putz, vou esquecer o nome, mas é em inglês. A Praça da Paz Celestial, onde teve aquele massacre na China, é Times Square, alguma coisa assim. Então são os 3 T's proibidos de você falar na China. Se você fizer isso num jogo de streaming que tenha, num jogo online que tenha chinês, é capaz do chinês que está jogando contra você cair. Mas vamos lá para Taiwan. Qual que é a história de Taiwan? Durante a Guerra Civil Chinesa, que vai culminar em 1949 com a Revolução Chinesa e a entrada de Mao Tse-tung e o Partido Comunista no poder, é um processo de guerra, certo? Não é que foi uma revolução 1, 2, 3 e já. Houve um processo de guerra que só para ter a Segunda Guerra Mundial, mas são praticamente 10 anos de guerra. Os opositores, os contrários ao Partido Comunista, também era uma ditadura, viu? Não vai achar que eram democratas também, não. Eles, ao perderem a revolução, né? O Mao Tse-tung fazer a revolução, eles fogem para essa ilha, que é a ilha de Taiwan, certo? A ilha de Formosa, e decretam independência como país Taiwan. Cara, você vai ver Taiwan como um tigre asiático, certo? Quando você estuda tigres asiáticos, foi uma economia muito emergente aí na segunda metade do século XX. Porém, desde 2000, a China reivindicou de volta na ONU o controle de Taiwan. Ele fala que Taiwan não é um país independente, é apenas uma província rebelde. Esse é o termo que os chineses falam. E isso faz dessa região um foco de tensão. Por quê? Esse mar territorial aqui, para a China, é tudo da China, porque isso aqui é uma província rebelde, então ela tem o direito de exploração e ocupação. Para Taiwan, é de Taiwan, então ele aceita que países como os Estados Unidos ajudem ele a se proteger. Então o barco que está aqui, na visão de Taiwan, ele está no mar territorial de Taiwan, tá ok. Na visão da China, ele está invadindo o espaço chinês. Essa é uma área com diversas tensões. A China fez agora sobrevoos com caças passando por cima de Taiwan, meio para testar a resposta das baterias antiaéreas taiwanenses. Cara, o Ministério da Defesa de Taiwan morre de medo e ele fala que a China hoje já tem capacidade de invadir Taiwan, mas seria muito caro financeiramente e em vidas humanas. Porém, com os avanços que a China tem feito no setor militar, é possível que em 5 a 7 anos invadir Taiwan seja tranquilo para a China. Então Taiwan está morrendo de medo disso. Qual que é o grande problema? Se você é um país e falar, então eu vou defender Taiwan, uma ilhazinha, a China fala, beleza, irmão, defende lá Taiwan, mas acabou o nosso comércio. Imagina o Brasil, que vende mais de 30% de todas as nossas exportações são para a China. Aí a gente resolve falar que não, vamos apoiar Taiwan. A China fala, beleza, parei de comprar de você. A economia brasileira desmonta. O poder econômico da China faz com que os outros países tenham muita dificuldade em reconhecer Taiwan, porque vai ter represária. É um dos temas muito sensíveis, certo? O que você acha que vai acontecer daí? Eu não acho que a China vai invadir. Politicamente, isso é muito custoso para a China. Isso poderia gerar uma
visão da China entre os outros países muito ruim. E a China está num processo de expansão geopolítica, então não compensa. É melhor ela viver esse estadozinho de tensão, sabendo do poderio dela, do que invadir o coitadinho de Taiwan. Vamos para aqui o Tibete. Cara, o Tibete é lá os monges tibetanos. Fica nessa região aqui da China, lá no oeste da China, sudoeste da China, nas áreas montanhosas. Eles lutam por independência e por liberdade religiosa, porém não têm esse direito, acabam sendo oprimidos. Você vê muito pouco coisa sobre Taiwan, sobre o Tibete, justamente porque você não tem uma imprensa livre na região, é controlada pelo governo chinês, então você não vai ouvir protesto, você não vai ter nada. Você teve mais coisas aparecendo sobre o Tibete lá em 2008, já faz tempo, mas quando você teve as Olimpíadas na China. Porque muitos protestos aconteciam falando o seguinte: como que a gente vai ter a celebração dos povos pelo esporte na China que oprime o povo tibetano? E lá você conseguiu, por ter jornalistas para cobrir as Olimpíadas, teve alguns protestos e aí esses jornalistas internacionais conseguiram pegar algumas imagens, mas não é comum de você ver, certo? Tem aparecido pouquíssimo na mídia, não acho que é coisa que vai dar ibope para as provas. O que eu acho é o Xinjiang, já vi falar como Xiqiang, já vi escrito com S, que é essa região aqui, que são os chineses islâmicos, de um povo chamado Uigure. Pessoal, como minoria étnica, são oprimidos. Por que se fala bastante dessa região atualmente? Primeiro, os Estados Unidos têm jogado muito holofote nessa região, porque ele diz que há campos de trabalho forçados de uigures nessa região. Os Estados Unidos têm uma guerra comercial ali, tem uma guerra geopolítica com a China, e ele quer fazer pressão, então ele coloca os holofotes para tentar mostrar tudo que a China faz de errado nessa região. Se tem ou não tem, precisa de uma investigação, mas ele fala que tem campos de trabalhos forçados, usando o povo uigure, que produzem placas solares, placas de energia solar. Aqui é uma das áreas onde a China produz as placas de energia solar e o mundo inteiro está atrás de energia limpa. Os Estados Unidos perdeu força na produção de energia solar durante o governo Trump e a China ganhou força produzindo aqui. O Biden quer de novo vender placa de energia solar para o mundo todo. Então ele tem que minar a produção chinesa. Minar como? Politicamente, mostrando essa região. Então essa é uma região onde esse povo quer uma independência, é uma área de tensão, são os chineses islâmicos. E para ajudar, um pedacinho do Afeganistão faz fronteira aqui. A China, quando oferece ajuda ao Afeganistão, mesmo com o governo talibã, ela oferece ajuda não porque ela é boazinha, mas ela oferece ajuda e fala: cara, só não mete o dedo na minha sopa, certo? Você controla seu Afeganistão aí, mas não vem causar com os meus uigures aqui, senão a casa vai cair. A gente até te ajuda, mas você não vem me atrapalhar. Eu quero estabilidade nessa região para que eu consiga ter o controle da parte que para mim já é conflituosa. Então, pensando em provas, fica ligado nisso. Esse Xinjiang, nessa região da China, o meu desenho da China que ficou mais ou menos, até gostei, Coreia do Norte, Coreia do Sul, é a área de chineses islâmicos, é um povo chamado uigure, e ele é muito oprimido, muito pelos chineses, e dizem que há campos de concentração e campos de trabalho forçado numa das áreas de produção de placas solares. Isso talvez seja aí o mais importante dessa aula. Curtiu? Tem sonhos sobre a China? Cara, próximas aulas que eu vou focar em revisão. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser uma revisão sobre clima, que é um tema que cai muito na FUVEST, Unesp e na Unicamp. Certinho? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu curtir e vamos que vamos, tá acabando, bora pra facu!